Olá, meus amigos, novamente juntos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos iniciar hoje a análise do capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Neste capítulo, são dois itens que são abordados. A indissolubilidade do casamento e o divórcio. Nós vamos fazer uma breve reflexão em relação ao primeiro item, indissolubilidade do casamento. Vou começar aqui com a leitura dessa passagem que Kardec coloca logo no seu início, retirado lá do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido ao homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhe respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se for em caso de adultério, esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Então, essas passagens que nós lemos agora estão lá no Evangelho de Mateus. E por interpretação de maneira descompromissada, literal, ou mesmo sem verificar a realidade da sociedade, sem levar em conta que Jesus estava ali transmitindo e mostrando a respeito das leis mosaicas que disciplinavam o relacionamento do casal naquele tempo e que precisava ser enxergado de uma outra maneira, levando-se em conta a lei maior que o Pai estabeleceu, que é a lei de amor. Por isso, Jesus deu esse ensinamento naquele tempo. Então, aqui, quando Jesus disse que o homem, pois, não separe o que Deus juntou, por essa maneira errada de se interpretar, ficou incutido na cabeça, na nossa cabeça, né, dos religiosos também, essa impossibilidade da separação do casal após ter sido formalizado o casamento no religioso, vamos falar assim, essa indissolubilidade do casamento. Nós entendemos que é uma maneira de se manter aquele compromisso assumido com aquele casal, para que essa união que foi estabelecida não se desfaça por qualquer motivo, né? Por questões banais e assim por diante. Então é muito importante sim que essa limitação religiosa faça com que aqueles que compõem a instituição familiar, o casamento, que eles pensem muitas e muitas vezes antes de se buscarem a separação por motivos simples, né? De discussões banais, de conflitos de ideias, mas de algo que não seja assim tão motivado para que essa separação ocorra. Então, essa limitação é bem-vinda nesse sentido. Mas o que não pode é acreditar ou se manter um relacionamento que é promíscuo,
que é perigoso, que é pernicioso entre duas pessoas que não se entendem de maneira alguma, né? Nós vemos isso no dia a dia. Casais que não se suportam após terem contraído o casamento, após terem firmado a união, por motivos variados, muitas vezes incompatibilidade de pensamentos, de ideias, de comportamento, de postura, falta de respeito em relação àquele casal, àquela união que foi estabelecida, agressividade, violência que permeiam muitos casais ainda. Então nós observamos que esse tipo de união, de casamento, ela não deve prevalecer diante do preceito religioso, do que Deus uniu, o homem não separa. Não, porque é muito perigoso para o relacionamento. É pernicioso para que aquelas duas criaturas que se encontram numa situação dessa, né, que eles permaneçam unidos por esses preceitos religiosos. Porque, na verdade, quando Jesus diz o que Deus uniu, o homem não separa, Deus une pelo sentimento de amor. Se o sentimento de amor é o que promoveu a união daquelas criaturas, o sentimento de amor sincero, e não a paixão, que muitos confundem esses sentimentos, mas o sentimento de amor, aquelas duas criaturas unidas pelo sentimento de amor terão condições de enfrentar juntas todas as dificuldades advindas do relacionamento e da sociedade. Porque o princípio pelo qual abraçaram é o princípio maior de todos os sentimentos. Então terão condições, estrutura psicológica para suportar as dificuldades financeiras, para suportar os maus entendidos que podem ocorrer, né? A maneira diferente de se portar um do outro, porque o sentimento do amor está presente nos dois, nas duas criaturas que se desposaram, que se casaram, que estão juntos. Então ali não vai ser as dificuldades da sociedade, não vai ser as armações de outras pessoas, de outras criaturas, não vai ser as mentiras que serão capazes de romper aquele relacionamento, aquele casamento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então aí nós compreendemos o que Jesus quis dizer. Porque o sentimento sincero do amor, ele não é possível ser rompido por nenhuma outra questão. Mas esse sentimento do amor vai servir para que aquele casal que se uniram com esse ideal, que eles se esforcem para melhorarem também a sua conduta. Porque percebendo que o outro parceiro está infeliz com uma conduta errada que eu estou fazendo, o meu sentimento de querer bem e de amar vai fazer com que eu mude a minha postura, o meu comportamento, para que aquele relacionamento se perdure por muito e muito tempo, porque esse é o objetivo do casamento. Não é casar e se separar, mas o casar e de permanecer unidos naqueles casais. Nós não falamos aqui somente daquela família convencional, né? Porque os tempos são outros. Os tempos são outros. Nós precisamos estar de acordo com os tempos que estamos vivendo, reconhecendo que a composição familiar, ela se altera. Lá atrás eram entre homem e mulher, hoje não. Hoje a família já tem um reconhecimento até perante a justiça de outras formações. A família que é composta pela mãe e pelos filhos, pelo pai e pelos filhos, pelos avós e pelos netos, juntos criando ali como os filhos, por casais do mesmo sexo e assim por diante.
O que importa é que nessa união, nesse casamento firmado entre as criaturas, o sentimento que vigora é o sentimento do amor. É o sentimento do amor. É isso que vigora, é isso que vai estabelecer e pautar a conduta dessas criaturas, porque com esse sentimento como prioridade, a consequência natural é que cada um se esforce para melhorar a sua conduta, para melhorar as suas ideias. Os erros que cometiam lá atrás, antes da união, o comportamento que tinham lá atrás, antes da união, desequilibrados e assim por diante, agora não devem se permanecer, porque eu me dou da melhor maneira possível que eu posso e que eu tenho que me esforçar para isso, para o meu parceiro, para manter a harmonia naquele lar, naquele ambiente, e que ele se torne sagrado. E ele só vai se tornar sagrado se nós mantermos em nossa mente a necessidade de estar estimulando cada vez mais o sentimento de amor para aquele ambiente, onde a família está presente, onde a família se estabeleceu, nos doando um para o outro e para os filhos, né? Nos dedicando muito para o bom exemplo, para a educação, o ensinamento, o direcionamento para os filhos que virão ali. Pode ser os filhos naturais ou aqueles filhos do coração que nós buscamos, que estão à disposição de todos aqueles que olham para o seu próximo, de todos aqueles que têm o desejo de serem pais, de serem mães. Quantos filhos estão por aí necessitados de um pai, necessitados de uma mãe, que podem ser trazidos para esse relacionamento, trazidos para esse lar, e com o sentimento de amor como prioridade, farão com que ali se estabeleça a harmonia e a união e os laços se efetivem cada vez mais duradouros. Então nós encontramos nos ensinamentos de Jesus essa libertação, compreendendo que Deus une pelo sentimento do amor. O homem não consegue desfazer quando esse sentimento que foi o motivo da união entre aquelas criaturas. Mas quando o sentimento for outro, conforme nós citamos as paixões, por exemplo, né? Quando o sentimento for outro de interesses econômicos, interesses sociais, ou o sentimento da vaidade, da sexualidade, da aparência, quando esses forem os motivos da união entre duas criaturas, entre dois seres, a paixão que está presente, né, que não é duradoura, com o passar do tempo, essas criaturas não terão condições e estrutura para se manterem juntas, para se manter aquela união que lá atrás foi motivada por sentimentos que não eram sentimentos verdadeiros, dos sentimentos do amor, o verdadeiro amor. Então nós compreendemos que nesses casos é muito viável que cada pessoa, cada componente, reconhecendo a impossibilidade da permanência daquela união, que cada um siga o seu caminho, mas que tenham a postura, a hombridade, a ética de se conversarem em relação a isso e de chegarem a esse momento dessa dissolubilidade com harmonia sim, e por que não? Com harmonia, porque de maneira madura reconhecem os erros que motivaram a união e cada um então vai seguir o seu caminho, sem ódio, sem mágoa, sem sentimentos que possam impedir um novo relacionamento, encontrar a pessoa amada de verdade e aí sim contrair aquela união amparada e abençoada pelo nosso Pai, porque é o sentimento do amor que estará imperando naquele momento. Então, meus amigos, nós compreendemos desta maneira, né?
E o Espiritismo vem para nos libertar das amarras, dos preconceitos. E uma coisa eu sempre digo, o Espiritismo, ele não é tolerante. Ele não é tolerante, não. Porque todo aquele que tolera, significa que ele não aceita. No fundo ele não aceita, mas por convenções ele tolera. O Espiritismo não é assim. E o espírita também não deve ser assim. Precisamos trabalhar essas ideias em nós. O Espiritismo e o espírita devem acolher os diferentes, compreender que o sentimento é que deve estar imperando ali, o verdadeiro sentimento, o sentimento abençoado pelo Pai e pela espiritualidade superior, pelo nosso Mestre Jesus, que é o sentimento de amor. Se o sentimento de amor for a motivação para a constituição de uma família, o homem não separa. Meus amigos, esse é o recadinho de hoje. Prolongamos um pouquinho, mas teríamos muitas coisas ainda a falar a esse respeito, dessa instituição extremamente valiosa e importante que é a família, e que nós devemos lutar pela manutenção da nossa família sempre, lutar pela manutenção, mas com consciência, com equilíbrio, racionalidade, da maneira como o Espiritismo nos convida a pautarmos a conduta da nossa vida, da nossa jornada aqui. E que Deus ampare, proteja e abençoe a todos nós, que tenhamos condições de sempre estarmos sintonizados com a espiritualidade que quer o nosso bem, para que as decisões sejam tomadas da melhor maneira possível, principalmente entre aqueles que estão à frente de uma família, que constituíram uma família nas suas diversas modalidades, né? Vamos ter esse entendimento atualmente. Que Deus abençoe e fortaleça a todos, e até o nosso próximo encontro. Tchau!